Operar índice dólar é uma das coisas mais legais que existe. Quem faz isso e faz todos os dias e tem um bom estômago para suportar as adversidades que acontecem, ótimo, perfeito, mas independente de qualquer coisa, operar índice dólar, ter rendas em outros locais, viver do mercado ou não, é fundamental. Você precisa começar para ontem uma carteira de ativos pensando no longo prazo. Isso é fundamental. Claro que operar índice dólar vai fazer toda a diferença para quem opera e mesmo assim ainda é fundamental, é importante a carteira do longo prazo, também chamado de buy and hold. Por que é fundamental? Talvez você diga assim, eu já sei disso, mas eu vou te dar motivos do porquê. Antes de mais nada, para a gente compreender mais ou menos como que funciona, acontece o seguinte: índice dólar, eles são extremamente arriscados, você sabe disso. Índice dólar, a chance de dar ruim é enorme, enquanto que lá no futuro, uma carteira de longo prazo, em ações que são feitas, baseadas para o longo prazo, que vai pagar dividendos e que tende a ter grande consistência, grandes fundamentos. Isso vai te ajudar muito, esteja certo disso. Antes de mais nada, nós precisamos entender mais ou menos como que é o mercado, para quem está chegando, né? Como que funciona. Na Bolsa de Valores, dá de fazer muitas coisas. Dá de fazer day trade, swing trade, opções, termo, pode fazer tesouro direto também e não para por aí, são muitas coisas, né? Agora, basicamente, as pessoas, a grande maioria, elas vão para o day trade, swing trade e position. E essas três coisas têm funções e finalidades que são ligeiramente diferentes. A ideia é que você faça o que você quiser. Eu não posso tomar decisões para ninguém. Você é senhor e doutor da sua vida, das suas finanças. Mas pense na hipótese, se você ainda não começou, de criar sua carteira pensando nos recebimentos de dividendos e, claro, na capital do patrimônio do longo prazo. Criar a carteira sem pensar, esquece, só vai dar uma conferida para ver se está dando certo, mas é muito importante fazer a maneira correta, e as pessoas geralmente vão se arriscar e nem nisso conseguem acertar. Eu vou dar uma definição geral do que vem a ser day trade, swing trade e position. Day trade, todo mundo já sabe, né? A posição é aberta e encerrada no mesmo dia e acontece geralmente de forma alavancada. Sinal que quem faz day trade só opera a diferença do preço de entrada para o preço da saída. A corretora permite isso, é muito tranquilo fazer isso com uma margem de garantia para garantir, caso a operação dê errado, pagar quem foi o vencedor da operação. Então é muito simples fazer day trade. E os riscos elevados que existem, especialmente em índice dólar, é pelo tamanho da alavancagem que existe. Por isso é muito fácil perder valores consideráveis. Não é porque é day trade, mas é porque o tamanho da alavancagem faz com que cada movimentozinho dos candles aqui possa dar um bom lucro ou um prejuízo enorme. Então as pessoas fazem day trade, precisam iniciar e concluir a operação no mesmo dia, porque senão a corretora vai lá e tira e cobra multa, né? É assim que funciona. Não quer dizer que não dá para carregar para o dia seguinte, dá, desde que exista margem em garantia, um valor bem maior do que para fazer day trade em garantia. E dá de fazer em ações day trade? Claro que dá. Dá de fazer em ações, dá de fazer em índice dólar, dá de fazer day trade nos agros, lá, né, nas commodities. Tranquilo. Só precisa ter dinheiro em garantia. Então, day trade é o primeiro pensamento que vem que é possível fazer na bolsa. Lucrar só com a variação do preço de entrada e do preço de saída. Tanto faz entrar comprando quanto vendendo, não faz diferença nenhuma, mesmo em ações. Porque no fim do dia tem que acabar a operação, caso não haja dinheiro em garantia para carregar para o próximo dia. A segunda forma, antes, veja se você está inscrito no canal para não perder mais conteúdos tão relevantes como esse, que realmente é muito importante. Se inscreva, isso é uma coisa que você não pode deixar escapar. Então, olha só, a segunda coisa é o swing trade, né?
Você já deve ter ouvido falar muito de swing trade. O que é swing trade? A operação inicia hoje e não tem um dia para terminar. E geralmente é feito em ações. As pessoas vêm, acham a ação e clicam em comprar ou vender. Se encerrar no mesmo dia é day trade, mas se carregar para frente, aí é outra coisa. Você não precisa mais se preocupar em margem de garantia, não precisa se preocupar se os preços estão caindo ou estão subindo. Só que você só consegue fazer swing trade comprando ações e não vendendo. Senão, para vender, eu já vou te mostrar, te falar como que é. Mas para comprar, pode-se ter então o valor total dos papéis lá na corretora, não precisa ter garantia, entra comprando. O swing trade, quem faz isso vai escolher geralmente ações que tem mais volatilidade. Ele vai determinar o ponto de entrada e já vai colocar o molho no ponto de saída. Por exemplo, no próximo topo, o ponto de saída. A ação foi lá, pá, clica em vender, encerra a operação. Swing trade, então, busca basicamente isso. Lucrar após alguns dias, quando o ativo atinge um ponto de saída. Para isso são necessários ações de grande volatilidade. Não são aquelas ações que têm potencial no futuro de continuar tendo bons fundamentos. Para fazer swing trade, as pessoas não estão nem aí se a empresa está bem das pernas, se está na beira de um precipício, não interessa. O que interessa é pegar a ação num preço que se dê condições de entrada, segundo as convicções ou análises, entrar e quando atingir aquele ponto, sair da operação. Se foi contrário, aí perda, beleza, cada um tem estratégias, ou faz mais uma entrada como ponto médio, né? Ou então sai da operação, stopa e vai procurar outro ativo. E dá de fazer swing trade alavancado? Claro que dá. Também, assim como day trade, colocando dinheiro em garantia, dá de fazer operações de swing trade alavancado. Independente do ativo, se está desmarcado aqui e tem dinheiro na corretora, vai ser comprado como swing trade. Se marcar aqui, a corretora lá ela vai entender, a maioria, não sei se são todos, mas a maioria vai entender, opa, é para entrar como day trade se tiver marcado isso aqui, mesmo em ações. Chegou no fim do dia, tem dinheiro em garantia e não se encerra a operação, e estando comprado em ações, vai para o swing trade. Encerra a operação em outro dia. Precisa ter dinheiro em garantia e estar comprado para fazer swing trade em ações. Feito isso, o dia que chega no alvo, sai da operação e não é preciso ter o dinheiro em garantia. Aliás, não é preciso ter o valor total do lote de ações. Opera-se também só a diferença. Dá de fazer venda em swing trade alavancado? Dá em ações. E em índice dólar também, não precisa ter nada mais do que dinheiro em garantia, pode carregar para o swing trade, não importa comprado ou vendido, mas em ações, se a pessoa, seu trader quiser entrar alavancado, ele precisa antes, para vender ações alavancado, buscar aluguel de ações, né, no mercado. A corretora faz tudo automático. Não dá para alguém entrar, vender uma coisa sem ter como entregar essa coisa. Por isso, quem faz swing trade alavancado, vendendo, ele vai buscar, a corretora, na verdade, vai buscar ações para alugar daquele ativo. Vai fazer tudo automático, entrega aí para o trader fazer as coisas, faz tudo automático, não precisa nem se preocupar. Basta ter dinheiro em garantia. Para operar alavancado vendido em ações, é preciso confiar que aquele ativo vai cair. Chegou no alvo, sai da operação. E eu não recomendo, para quem é pequeno, fazer alavancagem em ações no swing trade. Mas os grandes certamente fazem. Tem mais uma coisa. Carregou para o swing trade, para o dia seguinte, ou dias futuros, o imposto também muda, não é mais 20%. Entra na regra do swing trade, o imposto de renda. Só vai pagar com 20 mil de lucros e quando pagar 15%, aquela coisa. Então é vantajoso, os grandes fazem muito isso em ações e também em índice dólar. Agora, o terceiro ponto que eu quero falar são sobre as ações de longo prazo. Aquelas que formam a carteira de ativos. Aquela que é preciso que a gente pense, não deixe para amanhã, comece ontem a pensar em fazer. O position, as ações de longo prazo, muitos têm como as ações para usar para aposentadoria, porque elas pagam dividendos e têm o potencial também de valorização. As ações, para isso, não é as ações especulativas, aquelas que, nesse caso,
Quem vai investir, ele vai sim, em primeiro lugar, ver os fundamentos da empresa. A empresa tem um histórico de ser lucrativa, de pagar bons dividendos, de continuar pagando dividendos. Ela tem uma diretoria que é profissional, ela tem um setor da economia que é permanente, que é perene, que não é uma coisa que acaba já no dia brevemente e pode falir. Tudo isso é avaliado pelo investidor de longo prazo, porque ele pretende usar a empresa para lucrar como pagamento de dividendos, ter os soldadozinhos lá que geram dinheiro para ela o quanto mais de vezes possíveis durante o ano. Para isso, eles formam uma carteira com empresas extremamente sólidas, com participação no mercado extremamente seguros, olhando para isso os fundamentos. E é isso que a gente precisa olhar. Não é deixar de operar day trade ou swing trade. Não é. Mas é necessário, é fundamental começar a construir a carteira do longo prazo, com as ações boas pagadoras de dividendos, com fundamentos muito precisos. Lá atrás, na minha mais imaturidade, hoje eu sou mais maduro com o que eu transmito aqui, eu deveria ter já explorado, transmitido isso algum tempo atrás. Hoje, mais maduro, eu vejo a necessidade disso, porque índice, dólar, day trade, o risco é gigante. E aí muitas pessoas dizem, mas fazer position precisa muito dinheiro, e não é verdade. Se você vê as ações hoje, boas pagadoras de dividendo com fundamentos muito sólidos, e se precisar contar com a ajuda de pessoas entendidas nisso também, para tomar decisões, a gente vai ver que as ações, se compra ações por menos de R$10 hoje em dia, que se enquadram em boas pagadoras de dividendos e que são também excelentes nos fundamentos, que são empresas bem perenes, bem sólidas no mercado, com negócios que tendem a durar muitos e muitos anos. Isso é necessário e fundamental para se construir a carteira de longo prazo, para que elas paguem um salário, um valor, de forma recorrente durante o ano. E, se possível, claro, comprando no momento certo, para ela também valorizar. É difícil encontrar o momento certo, claro que é. Tudo é risco na renda variável, mas se a empresa tem bons sólidos e um bom histórico de pagamento de dividendos, de juros sobre capital próprio, que também é um provento das empresas boas pagadoras, de bons fundamentos, isso pode se reverter em bons lucros para todos nós que fazemos essas ações no futuro. Então pensa nisso, estude isso e construa a sua carteira de longo prazo o quanto antes, que vale muito a pena e faz todo sentido.